Olá, tudo bem com você? Você que chegou até aqui para assistir um vídeo nesse canal de harmonização no Arquimonia, seja muito bem-vindo. A gente vai falar hoje para vocês sobre um dos elementos importantes também, né? Os 5 elementos são super importantes que a gente vem ressaltando sobre eles. A gente vai deixar alguns links aqui dos vídeos, mas hoje a gente vai falar sobre um elemento específico. A gente vai falar sobre a água, não é, Miguel? É água. Água é fundamental em casa, não? A água no Feng Shui está ligado a essa questão do trabalho, não? Então fica ligado que a gente vai botar exemplos para vocês e falar como essa água vai interferir na sua vida, como essa água vai interferir nesse projeto, tá bom? Vem com a gente! Vamos falar então de água, que é um dos principais elementos desse que a gente aplica aí na planta da nossa casa, que a gente vem aplicando no nosso corpo. A gente vai deixar aqui links de alguns vídeos que a gente já fez interessantes para vocês entenderem sobre isso. E eu vou perguntar agora para o Miguel. Miguel, quais são as características, assim, na questão do Feng Shui mesmo e da arquitetura falando, da água que interferem assim na nossa vida, né? Emocionalmente falando, fisicamente, como que esse elemento funciona? A água é fundamental. No Baguá a gente vê que a água está ligada ao trabalho, não? Então a água é a fluidez, onde são as emoções, está ligada a sentimentos. Onde eu vou colocar uma fonte ou onde eu vou colocar um aquário, sempre eu vou aconselhar colocar na área do trabalho, na área da água, porque é a área da água mesmo. Entendi. Por isso quando a gente vai para um restaurante japonês e a gente vê aquele lago, porque está na frente na água. Isso dentro da arquitetura, quando a gente vai ver em geral, num panorama mais amplo, a gente vai ver a própria, por exemplo, que mora de frente para a praia, com a porta para frente, ele tem mais próspero. Entendi. A gente tem o Taj Mahal, tem em Planalto, o próprio Niemeyer fazia muito espelho d'água. As obras do Niemeyer sempre tem um espelho d'água. Porque a água é o que dá um equilíbrio àquela estrutura. Quando a gente vai aprofundando no Feng Shui, a gente vai ter a estrutura, tem o fogo, tem água. Então, os elementos têm que estar em equilíbrio. Se eu vou fazer uma casa no lugar de praia, já tem uns elementos. Isso é arquitetura sagrada. Então, por exemplo, a gente tem aqui o mar, a faixa de areia e os terrenos. O correto é que eu faça a porta de entrada voltada para o mar. E geralmente o que a gente tem nas casas, por exemplo, à beira-mar, a gente tem na verdade a porta de entrada no lado oposto. A gente tem a porta de entrada no fogo e não na água, né? Mas porque aí... as pessoas entram dentro de casa e lá no final a gente tem a porta dos fundos saindo para o mar. Mas dentro da arquitetura sagrada isso não está correto. Não está porque correto. Se o baguá, nós temos o baguá, a gente vem acompanhando o vídeo que tem água e tem o fogo atrás. Se eu colocar água lá atrás, ele vai apagar o fogo. Sim. É o mesmo que quando eu vou fazer uma casa dentro de um condomínio, quero uma piscina. Onde eu vou colocar essa piscina para não afetar a casa? Entendi. Porque o correto seria colocar a piscina na frente da casa. Por isso hoje tem alguns arquitetos que estão fazendo construções de prédio e ele coloca um espelho de água na frente. Sim. Porque isso seria o correto, porque vai trabalhar. Tem um lado místico, porque a água, você passando por cima da água está limpando as impurezas para não entrar dentro do ambiente. E aí, por exemplo, a gente já tem esse problema. A gente tem a porta de entrada da casa e a piscina está no fundo, a água está no fundo, que está na questão do fogo, está apagando esse fogo. O que a gente poderia fazer para sanar esse problema, tanto físico como arquitetonicamente? Arquitetonicamente aí se faz um estudo para saber a distância, o que poderia eliminar, aquilo que criar uma espécie de barreira natural, não? Então, para poder eliminar essa água, não afetar o fogo, não? Então, aí onde vai utilizar a arquitetura, cada caso é um caso. Não? Então, se você tem essa piscina, a casa e a porta de entrada aqui, a gente teria que fazer uma barreira, poderia ser um paisagismo, por exemplo. Um paisagismo com planta e aí a gente faz terra, meio que esse bloqueio. Aí acaba equilibrando esse espaço. Entendi. E aí o correto seria, nessa entrada, a gente colocar ou um espelho d'água ou uma fonte. Aí eu fortaleço a questão da água na frente, então eu vou criar mais força, porque acompanhando aquele círculo criativo, a água vai criar madeira, a madeira cria fogo, então você começa a criar um objetivo, começa a girar a roda, senão a coisa para. Isso é importante vocês estarem atentos. A gente sempre fala para vocês sobre os elementos, sobre as áreas, né, no baguá. Você precisa ativar essas áreas, né? Então, se o elemento água está caindo no seu quarto, por exemplo, ou está caindo no seu escritório, e você não tem água nesse ambiente, você precisa ativar. Então, quais são as maneiras de ativar? Você levar literalmente água para o espaço, você pode levar uma fonte, você pode levar um aquário. Mas eu não quero nem fonte nem aquário. Você pode ativar com as cores. Quais são as cores? São azul preto. E preto, correto? Então, e formas também. Quais são as formas? A formas onduladas.
Não são formas muito... Não, são mais de fluido. São mais orgânicas, né? Orgânica da água, propriamente Então dita. poderiam ser obras de artes com formas orgânicas. Às vezes acontece que de repente fosse um quarto, cada caso um caso, não é um quarto, ele vai poder trabalhar coxa, pode trabalhar decoração, não necessariamente pintar tudo azul. E imagens que remetam à praia, por exemplo? Dependendo da situação, cabe fazer fotografia de mar, de água, está envolvido com água. Claro que esse tipo de pessoa que tem essa dificuldade de água, eu aconselharia, porque tem que ter muito cuidado com a água, com a falta de água, porque a falta de água que traz a questão da depressão, não é? Então, entendi. Porque como a água mexe com umas emoções muito mais profundas, com as próprias sombras, então vai precisar de repente de alguma ajuda terapêutica e ficar de olho. Não ficar... Existe alguma coisa, por exemplo, no fogo a gente deu um exemplo para vocês que é a caminhada, né? Se você tiver um problema. Existe alguma coisa física, assim, na questão da água? Eu precisaria, sei lá, beber mais água, por exemplo? Beber mais água, mas aconselharia de repente a fazer natação ou fazer hidroginástica, ter mais contato com água. Entendi. Mas interessante é beber água, mas beber água consciente, não? Se estou bebendo água, porque estou precisando de água, porque a água está ligada muito à força. Não é força física, tá? Não é força física, é força de caminhar, porque como a água vai ativar a madeira está ligada ao objetivo. Então, qual é o objetivo de vida? Qual é o seria uma força de impulso, como se você estivesse representando um moinho. A água tem a força de rodar esse moinho. Não que é necessária terapia, mas como a pessoa não tem objetivo, acaba entrando num círculo vicioso. Não consegue, está sem força. Então você tem que traçar um objetivo para começar a roda caminhar. Entendi, Miguel. Eu sei que tem um outro objeto decorativo também, né? Uma outra coisa que remete à água, que é o vidro, correto? O vidro. Então uma outra coisa que vocês poderiam fazer na casa de vocês, tem aqueles vasos de vidro, de planta, você pode encher um cilindro de vidro com água, pode colocar aqueles bambuzinhos também, né? Trazer coisas que remetam a tem essa várias opções para utilizar com água, pode fazer um quadro negro, normalmente já fez decoração com quadro negro, vidro, água, beber, mas hidroginástica, natação seria importante nesse processo para a pessoa mesmo, né? Depois que eu começo a ter um objetivo, a coisa começa a sair. Vamos pensar mais um exemplo, Miguel, acho que para deixar mais claro para as pessoas que estão assistindo mesmo. Imagina que na sua casa a água está caindo na área da família e não é o lugar para estar caindo. O lugar correto para essa água é na área do trabalho. Como que isso vai afetar negativamente? A água vai fazer o quê? Vai escorrer isso? O feng shui vai ver essas questões dessas água, que pode ser banheiro, pia, ralo. Então, essa água, se eu tenho na área da família, que seria a área da saúde e o elemento madeira, então essa água está escorrendo emocionalmente, porque é uma emoção. Entendi. Então está desgastando. Então, novamente, se essa água não tem aqui, se a madeira, a família tem água, não consegue mandar fogo. Então, o que acontece? A pessoa fica parada, que é aquele sentimento de raiva interna, e aí não manda, e a vida fica parada porque não tem fogo. Entendi. Mas por causa dessa questão de emocional. Vocês veem como é importante isso, né? A água, ela precisa empurrar essa madeira que chega até o fogo para ser queimada, né? E que depois de queimada, essa madeira queimada, ela vira terra, né? E aí essa terra evolui para metal. Então, o círculo criativo, que são os vídeos anteriores que a gente foi falando, que a gente não pôde falar mais sobre esse assunto, mas existe esse círculo, um alimenta o outro. E tudo precisa estar em bom funcionamento. Bom, eu acho que foi ótimo esse vídeo, eu acho que a gente deu bastante exemplos aí para vocês de como conseguir consertar este problema, de como tentar curar, caso você tenha esse problema na sua casa, caso você tenha esse problema no seu escritório. Tentem colocar isso em prática, tentem fazer essas coisas na casa de vocês, fazer esses movimentos, fazer essas alterações. E qualquer dúvida, claro, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar e-mail pra gente. Não se esquece de deixar o seu joinha e fica ligado no canal. Obrigado aí e beba muita água. Isso aí, bebe bastante água. Beijo, até a próxima.